Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história voltada para todo o universo do marketing digital. Falo dela, a estrategista digital Camila Ambrosio, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Camila, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra ter você aqui. E para começar nosso bate-papo, eu costumo dizer, Camila, que mesmo antes de eu sonhar em ser jornalista, eu fui uma criança que era muito ligada a tudo que passava nos veículos de comunicação. Então, ali no início dos anos 2000, que coincide com o período da minha infância, eu já consumia muita televisão, tudo que passava na televisão, via muito jornal com minha mãe, com meu pai. Via também tudo que passava nos jornais impressos. E eu via muito rádio, por incrível que pareça. E eu me recordo que nessa época, eu não me lembro de ver nos veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que hoje em dia todo mundo conhece uma amiga psicóloga ou um médico psiquiatra, enfim. E nós sabemos o quanto que esses profissionais, por exemplo, ganharam uma abrangência muito grande e uma importância na vida das pessoas. Feita essa introdução, como você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025? Então, profissionalmente eu me encontro numa fase muito boa. Sim. E isso me traz uma satisfação mental, com certeza. Mas acaba que no pessoal a gente... Hoje acho que o mal de todo mundo é a ansiedade. Sim. Eu também... Eu sofro com ansiedade, eu faço uso de medicamento, faço acompanhamento psicológico e acho que todo mundo deveria fazer. Antes de qualquer coisa, a gente precisa estar bem mentalmente, até para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho de forma bem feita. Quando a gente não está bem, nada funciona bem, né? Em relação à pandemia, e parece que a pandemia ela delimitou muita coisa nas nossas vidas, no sentido de... Muitas pessoas já me falaram isso, que elas eram uma pessoa antes da pandemia e passaram a ser outras pessoas depois de tudo que aconteceu na pandemia. Qual que foi o maior legado ou a maior lição que o período da pandemia deixou na sua vida? Eu acho que aumentou muito a minha convivência em família. A gente se via muito dentro de casa, muito junto o tempo todo. O cuidado, por exemplo, a minha mãe é um pouco mais velha, o cuidado que eu tinha em não sair para não ter o risco de trazer alguma coisa para dentro de casa. E aproximou muita gente, muito mesmo. Foi a questão família, foi o que marcou para mim. E é o que a gente trouxe para depois da pandemia também. A gente se voltou para dentro e continuamos assim até hoje. Como é que era a Camila Ambrosio nos tempos de colégio Manuel Felisberto? Eu sempre fui uma aluna mediana. Eu não era a melhor da sala, não. Era uma aluna nota 6. Sim. E... sempre eu falo que, assim, não me acho inteligente, me acho esforçada. Sempre muito esforçada e eu sempre tive a vontade de estudar em outros lugares, conhecer outras coisas. E aí foi o período que eu saí da Manuel Felisberto para vir estudar. Lá é uma escola estadual e aqui eu vim estudar na escola estadual também. Eu só queria ver o diferente, Sim. entendeu? E acaba que achei que era um pouco mais difícil, um pouco mais puxado do que lá. Em relação ao tempo de escola, é um período da nossa vida que a gente carrega com muita lembrança na nossa memória, pelo fato de que o período da escola, de tudo que a gente viveu na escola, ele é muito nostálgico, né? Porque nós vivemos na época de escola, isso vale para todas as pessoas pertencentes a todas as gerações possíveis, momentos que jamais serão revividos, no sentido da gente poder ter esses momentos novamente na nossa vida. E o tempo da escola, ele é muito gostoso
de se lembrar, até pelo fato de que, durante o período escolar, as nossas únicas responsabilidades, por exemplo, eram quais? Passar de ano, manter o bom convívio com os colegas de turma. Às vezes, não sei como é que tá hoje em dia, tinha aquela questão de que no início do ano você queria saber se a sua melhor amiga ou se o seu melhor amigo seria da sua turma no ano seguinte. E quando não era, era aquele choro, era aquela briga, tentava ficar junto na turma, enfim. É um tempo muito gostoso. Foi um tempo muito gostoso, imagino, para você, para mim foi e para milhares de pessoas. Claro que existem exceções. Mas feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente ao seu colégio, que você estudou lá em Chalé, ou aqui em Governador Valadares, um colégio estadual, vem na sua cabeça na hora. A questão das minhas amizades, eu lembro muito que lá em Chalé friozinho, todos os dias dava às 9 horas, eu e minhas amigas ia pro sol para ficar esquentando no sol, porque estava muito frio dentro da sala. Eu lembro disso perfeitamente. E era uma rotina. Todos os dias a gente ia tomar banho de sol, Exato. porque estava muito frio. Lá é muito friozinho no inverno. Além dessas lembranças desse período tão maravilhoso na vida de todos nós, que é o período escolar, o tempo de escola carrega consigo um outro detalhe muito importante, porque eu, por exemplo, quando eu penso em escola, vem na minha cabeça automaticamente os professores que passaram na minha vida. E todo mundo tem, se você andar aqui na Barão do Rio Branco, você perguntar para qualquer pessoa que estiver passando na calçada, todo mundo tem um professor marcante. Aquele professor ou professora que marcou sua vida por inúmeras razões. Às vezes, não só pela disciplina que ele dava aula, mas às vezes também por um conselho que foi importante naquele momento da sua vida, de algo não voltado para a escola, mas da vida pessoal, enfim. Qual que é o professor da vida da Camila Ambrosio? Eu chamo ela de tia até hoje. Tia era minha professora de português. Sim. E eu também tinha um vínculo familiar com ela, que a minha mãe foi criada na casa dos avós dela. E ela sempre me colocou muito para cima. Eu lembro que ela trabalhava com portfólios, ela dava as atividades para a gente montar uma pasta, como se fosse uma revista, e eu sempre tinha muito cuidado para ter a pasta mais bonita da escola, eu era sempre muito caprichosa. Sim. E até hoje a gente tem contato, assim, sempre que eu posto alguma coisa em rede social, eu percebo que ela vibra junto comigo, a gente faz parte da mesma igreja. É uma pessoa que sempre esteve na minha vida e com certeza, falar professora da minha vida foi ela. Ainda é, né? A tia Elci. Com certeza. Em relação a Camila Ambrosio profissional, foi o marketing que te escolheu? Ou você que escolheu essa área grandiosa e muito extensa para a sua vida? Com certeza foi o marketing que me escolheu. Eu sempre gostei de internet, apesar de que na minha adolescência a gente ainda não tinha acesso a telefone, como hoje, mas assim que a gente começou a ter acesso, eu sempre gostei de acompanhar as blogueiras e tal. Lembro que lá na minha cidade, por ser menor, ainda não tinha blogueira, a gente só acompanhava essas moças de fora, na Cardoso e tal. E aí, quando essa blogueiragem chegou lá, eu falei, eu quero ser blogueira também. Então, eu já tinha essa simpatia por internet. Sim. E aí, eu tenho uma prima que tem loja de roupas, eu lembro que eu pedia para ela, deixa eu fazer um provador na sua loja para eu postar no meu Instagram, porque eu queria fazer alguma coisa na internet. E aí, depois eu comecei a ser convidada. E aí continuei nessa área um tempo, fazendo divulgação e tal. Deu certo por um tempo, até eu ir morar em Manaus. Aí, em Manaus, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha seguidores suficientes para chegar numa loja e, ofertar meu serviço. Sim. E também tinha vergonha, né? E aí, me vi com um tempo muito ansioso. Falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí, uma pessoa que acreditou no meu potencial, que tem 2 empresas lá, tem uma empresa de logística e uma
em uma construtora. Ele viu que eu tinha essa familiaridade com o Instagram e tal. Ele falou assim: vem tomar conta do Instagram da empresa para você ocupar seu tempo. Ele que ia me ajudar, não era eu que ia ajudar ele, porque realmente era para ocupar meu tempo, não Sim. fazia nada. E aí eu me vi, não mais blogueira, mas eu me vi por trás do Instagram. E falei assim: olha, dá para vender aqui, realmente vende. E eu pensava assim: eu não posso só postar, eu preciso produzir o conteúdo, eu preciso gravar, eu preciso entregar tudo que ele precisa. Porque se eu não fizer isso, ele vai ter que chamar outra pessoa. E aí me descobri designer, me descobri filmmaker, me descobri fotógrafa, fazia toda essa parte. E deu certo por muito tempo com ele, até eu perceber assim: olha, eu posso fazer isso com mais empresas. Então, eu fechei o meu ciclo na empresa dele e comecei a trabalhar em home office para mim mesma com outras empresas. E posteriormente, ele voltou a ser meu cliente. Uau, que Eu legal. trabalhando em home office, as duas empresas dele voltaram para minha carteira de clientes. Que legal, que legal. É a vida, né? E as suas histórias. E Sim. interessante essa parte muito importante na sua vida, principalmente no começo da sua trajetória em relação a ser uma profissional voltada para o marketing digital. E falando em marketing digital, e principalmente pegando o fato de que você, enquanto profissional nesse segmento, sabe a magnitude do marketing digital nos tempos atuais. Principalmente quando a gente pensa nas redes sociais. E hoje em dia, vocês se tornaram profissionais essenciais e fundamentais na vida de inúmeras empresas e até mesmo pessoas físicas, profissionais autônomos. Qual que é a sua visão acerca do marketing digital atualmente? Por que se tornou algo imprescindível o marketing digital? As pessoas consomem muita internet o tempo todo. Então, você precisa mostrar o seu produto onde as pessoas estão. A internet, né, tem milhares de acessos o tempo todo. Então, hoje mesmo, às vezes a pessoa está na rua, tem sei lá, um outdoor na frente dela. Ela não vai se dar o trabalho de ler. Agora, se ela tiver na internet, aparecer uma campanha que chame a atenção dela, ela vai ver. Mesmo que seja a mesma coisa que ela viu na rua. Porque parece que a gente já está programado para consumir o que a internet entrega. A gente consegue, através de estratégias, né, a gente consegue direcionar as campanhas dos clientes para pessoas que precisam do produto ou do serviço deles. Talvez sozinhos eles não conseguiriam direcionar dessa forma, né? E é a mesma coisa da rua. Eu sempre falo que está perdendo o espaço, panfletos, outdoor e tal, porque a internet está engolindo tudo. E se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Sim. Em relação à magnitude e grandeza desse tipo de profissional no mercado de trabalho atual, se é algo que tem crescido muito, podemos também ir para um outro lado e pensar que existe uma concorrência muito grande em relação à existência de milhares de profissionais que realizam uma mesma função. Logo, existe a necessidade de estabelecer e de ter consigo inúmeros pilares fundamentais para fazer com que, no seu caso, por exemplo, você se destaque no mercado de trabalho para fazer com que outras empresas, outros profissionais autônomos possam te procurar e adquirir o seu trabalho. Qual que é o pilar ou os pilares fundamentais que uma estrategista digital precisa ter, principalmente em meio a esse mercado altamente concorrido e que possui uma gama extensa de outros profissionais? Eu costumo dizer que a gente precisa ver o negócio do cliente como se fosse nosso. Por mais que eu atenda várias empresas, Sim. ela precisa sentir que ela é a única empresa para mim, que ela pode me contatar a qualquer momento, que qualquer coisa que acontecer eu vou estar com eles. E óbvio,
todo comércio passa por momentos ruins, então eu deixo tudo de forma bem flexível para que eles se sintam à vontade. Então, acho que, além da gente ser bom, a gente precisa ser muito atencioso, porque as pessoas não têm paciência com nada mais hoje em dia, é tudo muito prático, principalmente o que é resolvido de forma 100% remota. A gente só se trata por telefone. Então, falta esse calor, falta essa humanidade. Eu acho que eu tento muito humanizar o meu trabalho. E acaba que eu viro amiga dos meus clientes. E a gente tem uma relação muito legal. Acho que esse é um pilar essencial, não deixar a humanidade de lado, por mais que seja 100% digital. Sobre o trabalho de uma estrategista digital, como funciona na parte prática? Vamos supor que eu quero contratar o seu serviço. O que você vai me fornecer para fazer com que eu possa aumentar o meu engajamento nas redes sociais e fazer que eu possa ter um trabalho muito bem visto e com aquela dose cavalar de um trabalho bem feito de uma estrategista digital que ajudou a alavancar esse meu projeto? Então, primeiro de tudo, precisa ter a sua cara. Não adianta você contratar uma estrategista e pensar assim, lavo as minhas mãos, agora vai tudo correr por conta dela. Você precisa fazer parte. E a gente tem que fazer conteúdo exclusivo, de forma exclusiva, pensado para você não pegar uma coisa genérica que tem na internet, que qualquer pessoa pode usar. Tem que ser pensado exclusivamente para você, para o seu negócio, para o seu serviço. A gente também, eu costumo indicar para investir em tráfego pago para a gente. Eu não faço de forma profunda o tráfego pago, eu faço de forma mais superficial. Mas eu também ajudo com isso, a gente iniciar ali para você conseguir segmentar, conseguir alcançar o seu público-alvo, porque de forma orgânica é muito difícil. E mais uma vez, você precisa ser a cara do seu negócio, você precisa aparecer, você precisa deixar a sua página humanizada. É um trabalho conjunto. Eu sozinha, a gente vai alcançar um resultado, mas tem que ser conjunto para dar uma dose cavalar de engajamento. Sobre rede social, quando a gente pensa em rede social atualmente, pleno 2025, me corrija se eu estiver errado. Até porque a profissional nesse segmento aqui é você, que tem muita expertise e experiência nessa área. Me vem logo na cabeça o Instagram, que ganhou um corpo nos últimos 6, 7, 8, 10 anos muito abrangente em todo o mundo, principalmente pensando em questões profissionais. Por que o Instagram hoje ocupa esse espaço tão grande como uma ferramenta de trabalho muito importante na vida de milhares de empresas, sejam pequenas empresas, médias empresas e principalmente as grandes empresas? Então, o Instagram foi pensado para a gente compartilhar o dia a dia da gente, para ser um álbum de fotos. Para isso que o Instagram foi pensado. E na pandemia, como as lojas não podiam abrir, o Instagram ganhou esse espaço de vendas. As pessoas começaram a postar de forma amadora mesmo, né? Pegava um produto, colocava e aí conseguia vender pela internet e aí só fazia entrega para a pessoa. E aí o próprio Instagram viu a necessidade de colocar um e-commerce. Hoje você consegue ter uma loja no Instagram, onde você clica, já aparece o preço. Não é mais um álbum de fotos para que foi pensado e que a gente usa para vender. O Instagram já virou uma loja. E acredito que é uma das melhores ferramentas digitais, o Instagram. Eu sou muito fã do Instagram, mas eu me arrisco a dizer que o Instagram tem mais alcance do que um site. Porque as pessoas usam o Instagram para divulgar seus sites. É verdade. Se você não vê o site, você vai pesquisar de forma muito avulsa. Você pode cair em qualquer lugar. No Instagram, não. É tudo mais segmentado. Além do Instagram,
Me vem na cabeça, quando eu penso em redes sociais, o TikTok. E é interessante falar sobre o TikTok porque eu vou dar um relato pessoal sobre a minha visão outrora do TikTok e o que eu enxergo em relação a essa rede social nos tempos atuais. Não tenho TikTok, tenho amigos que têm, meu irmão tem. Só que, por exemplo, há 3, 4 anos, toda vez que eu ouvia falar no TikTok, era de alguém que postou um vídeo dançando de uma música que viralizou. Só que em pleno 2025 eu percebo que profissionalmente ele tem sido muito usado para poder expandir negócios e principalmente até mesmo pensando em profissionais autônomos. Aonde entra o TikTok na vida de uma estrategista digital e como e quando ele pode ser importante profissionalmente pensando? Eu não sou adepta do TikTok. Acho o TikTok uma coisa mais informal, assim. Não vejo como um meio que as pessoas entram para consumir um conteúdo de compra. Mas algumas empresas que fazem o uso eu acho interessante, eu até ajudo na edição e tal, mas não entra no na minha área. Eu não faço gerenciamento e tal, o meu foco é 100% na estratégia do Instagram, no Instagram. Mas acho uma ferramenta válida, porém, como eu te disse, não acho que as pessoas entram lá para querer comprar alguma coisa. Sim. Acho que é mais entretenimento mesmo. Em relação à figura de vocês, estrategistas digitais, e é interessante você citar o fato de que você hoje possui uma lista extensa de clientes. E eu gostaria de saber quais são as estratégias utilizadas no seu trabalho, pensando em empresas de segmentos diferentes. Cada empresa de um segmento A tem uma estratégia totalmente diferente a ser abordada e inserida na sua plataforma de trabalho em relação a uma empresa de um segmento X, ou seja, totalmente diferente. Como é que funcionam essas estratégias? Muitos estrategistas escolhem trabalhar com um único nicho de profissão porque, com certeza, fica mais fácil da gente lidar. Sim. Você tem que estudar um único nicho e aí você vai replicar aquilo ali. Eu trabalho com mais de 20 empresas, são 20 empresas diferentes. Cada uma realmente tem a sua estratégia. E é importante, eu sempre falo que o primeiro mês a gente trabalha para sentir o negócio. Cada conta é diferente. A gente precisa começar fazendo teste. Você solta o conteúdo, você vê como que é a resposta, né? Você faz um tipo de material, esse não foi muito aceito, vamos por outro caminho. Sim. E cada conta a gente tem que fazer esse estudo. Porque o conteúdo que um seguidor de um médico quer consumir não é o mesmo conteúdo que o seguidor de um contador quer consumir. Exato. Então, são variáveis e são testes. Não tem uma receita, não tem uma fórmula. Cada conta é um estudo. Falando de marketing em pleno 2025, é interessante notar que, por exemplo, há 25 anos, você conseguia... E aí eu tô pegando eu como exemplo, você também, pelo fato de pertencermos a praticamente a mesma geração em questão de idade, mas há 25 anos, estou falando do ano 2000, é muito louco pensar que, por exemplo, a minha mãe, mamãe tem 66, então há 25 anos, ela via o que tinha de promoção no supermercado, por exemplo, através da propaganda do Coelho Diniz na televisão, ou do Big Mais, enfim. Minha mãe, ela é meio que analógica. Em pleno 2025, ela não tem celular, ela não tem WhatsApp, ela não tem nada. Ela só se comunica através do e-mail dela. Acredite se quiser. Mas onde eu quero chegar? Rádio, televisão, jornal, revista. Esses veículos de comunicação já tiveram um papel de suma importância na vida de milhares de pessoas. Pensando justamente nessa questão do marketing. Hoje, eles ainda são utilizados. Quem é que nunca entrou em um motorista em um carro de aplicativo e tava lá um rádio ligado, seja aqui em Valadares ou em outra cidade? Quem é que nunca tava vendo televisão, vendo um jogo, aí passou o intervalo, tava lá a propaganda de um supermercado? Enfim. Na sua visão como estrategista digital, jovem e que está totalmente conectada com esse mundo moderno, desse avanço digital gigantesco,
Qual que é a sua visão acerca da televisão, do rádio, do jornal impresso? Você ainda acha que são veículos de comunicação, né? Os veículos de comunicação tradicionais, como a gente costuma dizer, eles ainda têm espaço para certos nichos? Qual que é a sua visão acerca disso? Tem seu espaço, com certeza. A televisão sempre, por exemplo, né? A televisão sempre vai ter um alcance gigantesco. Jornais também. Tudo é válido. Quando você quer divulgar seu negócio, tudo é válido. Mas não se compara ao alcance da internet. A gente está com o telefone na mão o tempo Sim. todo. Televisão, você vai assistir um horário específico do seu dia. Então, a propaganda, vamos supor, eu coloco a propaganda da minha empresa. Pode alcançar você? Pode, mas pode não alcançar, porque você senta para assistir televisão, sei lá, em um momento do dia. E o telefone está com ele na mão o tempo todo. Então, é muito mais fácil eu te alcançar através da internet do que através da televisão, do que através do rádio. Eu puxo muito sardinha para a internet. Acho que a internet, o alcance é sem comparações. Sobre o perfil e o trabalho de uma estrategista digital, no seu primeiro contato com um futuro cliente, qual que é a imagem profissional, obviamente, que você busca passar? Por quê? Um cliente, dono de uma empresa, de uma pequena, uma média empresa, seja ela qual segmento que seja, ele talvez já deve ter feito vários tipos de orçamentos com outros profissionais. E você estava lá na lista e ele te procurou. E lembra que nós dissemos agora há pouco sobre, por se tratar de algo que tem crescido muito, automaticamente a concorrência também aumentou. Sim. Existem muitos profissionais nessa área. O que a Camila Ambrosio tenta passar para poder marcar esse cliente na primeira conversa e para que ele te mande uma mensagem uma semana depois e fale, quero te contratar, quero você alavancando o trabalho da minha empresa nas redes sociais, por exemplo? Além da competência, além de mostrar que eu domino o assunto, que eu sei o que eu estou fazendo, eu tento passar segurança. Como eu te falei, essa parte de humanizar. Eu tento mostrar ele que ele tá tratando como pessoa como ele, mas que vai tratar a empresa dele. É importante eu tratar a empresa do cliente como se fosse minha. Sim. E ele precisa sentir isso. Isso é a segurança. Acho que não tem como você construir uma relação com o cliente para ele vir tornar cliente sem você passar segurança para ele. Às vezes você nem é um profissional 100%, mas você mostra que você tem comprometimento e que você é esforçado e tal, você consegue. O Facebook virou a plataforma digital, a rede social das tias do Zap, que fica lá falando de política, que fica lá colocando foto de filho, ou ainda ele é benéfico pensando em estratégias voltadas para o marketing digital? A gente usa muito o Facebook para campanhas. O Facebook tem um marketplace que é bem interessante ainda para vendas. E tem a Meta Business, né, onde a gente faz as campanhas de tráfego. Sim. Eu, como te disse, eu não aprofundei no tráfego, mas é muito interessante. E eu costumo replicar todo o conteúdo que eu coloco no Instagram do cliente, aí a gente já coloca para replicar no Facebook. Sim. Também. As páginas de Facebook, o Marketplace ainda é bem usado. Ainda tem seu lugar. Ainda, voltando a algumas casas da nossa conversa, você percorreu um caminho até chegar a ser totalmente realizada como estrategista digital. E em pleno 2025, imagino, e me corrija se eu estiver errado, você se encontra totalmente realizada em relação a tudo que você faz na sua vida profissional. Mas antes de você chegar onde você está hoje, você já tentou entrar no caminho do direito, na pedagogia, enfim. O quão realizada a Camila Ambrosio é hoje, em pleno 2025, em ser uma estrategista digital? Eu sei que é a profissão da minha vida, mas para eu me realizar ainda tem muitos passos. Hoje eu trabalho em home office, eu atendo os meus clientes
sozinha, não tenho uma equipe comigo. Então, para eu me sentir 100% realizada, eu preciso alcançar a minha agência, né? Eu quero expandir, eu quero crescer. Mas acredito que eu estou indo muito bem. Tem 2 anos que eu estou na área, eu já tenho uma carteira de cliente sólida, eu tenho um nome, as pessoas me indicam. Graças a Deus, eu nem faço tanta divulgação do meu trabalho, porque eu recebo muita indicação, e como eu ainda trabalho sozinha, eu meio que fecho a agenda às vezes. De forma mais selecionada, eu consigo selecionar Sim. com quem eu vou trabalhar. Para eu ser 100% realizada, eu preciso que a minha empresa rode sem mim, que ela funcione sem mim, entendeu? Sim. Que ela cresça. Que ela cresça, corta assim. Fique à vontade, pode ficar tranquila. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo estrategista digital? Assim, não consigo citar algo específico, mas a minha independência financeira. Eu consigo... Tá rica já, né? Queria falar isso. Não, quem dera. Mas a minha independência, eu não preciso de ninguém para fazer nada por mim. Tudo que eu quero, assim, eu consigo alcançar. E o que eu ainda não alcancei, eu sei que eu ainda vou, porque eu sei que eu sou boa no que eu faço, então eu vejo assim, não tem como dar errado. Sim. É só ter paciência e continuar caminhando, entendeu? Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo estrategista digital? A minha agência. Acho que quando eu tiver a minha agência, eu vou me sentir realizada, com um sonho realizado. E aí, a partir disso, vão vir outros sonhos. Mas no momento é esse. A nossa vida parece como um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a humanidade. Por toda a eternidade, perdão. E o mais interessante é que se a gente parar para pensar que todo livro que se preze tem páginas, tem os capítulos, tem a conclusão, tem a introdução, tem a capa, tem a numeração das páginas. E a nossa vida, pelo fato de parecer com livros, ela tem páginas positivas e páginas negativas. Ou capítulos positivos e capítulos negativos. É assim a nossa história de vida aqui na Terra. De todos nós, pertencentes e que estamos presentes neste plano. Só que diferentemente do que acontece nos livros, onde os capítulos só são feitos através e estão no formato de folhas, papéis, na nossa vida enquanto ser humano, os capítulos podem vir através de várias formas diferentes. Uma conversa, um dia muito marcante, uma data muito especial, um período ou um momento inesquecível, positivo ou negativo. E, acima de tudo, esses capítulos podem vir através de pessoas marcantes, edificantes, que são inesquecíveis na nossa história aqui na Terra. No livro da vida da Camila Ambrosio, como você classificaria e o que você falaria a respeito de 2 capítulos que atende pelos nomes de Valtair e Dona Amparo? Minha vida. Eles são minha vida. O nome do capítulo seria Minha Vida. Minha mãe muito forte. Meus pais são separados, mas eu sempre tive uma relação muito próxima com ambos. A minha mãe sempre muito guerreira. A gente vem de uma realidade muito simples. Lembro na minha infância, eu sempre fui muito estudiosa e lembro que a minha mãe, lá em Chalé, Sim. tem, o que move lá é o café. Eu lembro da minha mãe ir pegar café na roça, para poder ganhar dinheiro, para poder comprar minhas coisinhas, e comprava minhas coisas de escola, sempre as mais lindas. Ela muitas vezes abriu mão das coisas para ela, muitas vezes até hoje, por mim. Ela
E assim, enfrentou tantas coisas difíceis na vida e nunca vi ela murmurar ou pensar em desistir ou entrar em quadro depressivo. Ela sempre foi muito forte e uma mulher muito de Deus. E eu peço a Deus para eu ter 50% da força que ela tem, porque é muito admirável. Eu acho que é a pessoa que eu mais amo e mais admiro na vida. E meu pai também, meu pai é um pouco mais fechado, não é tão caloroso, não é tão amoroso como a minha mãe, mas sempre foi muito presente, dentro da realidade e do que ele podia, ele sempre foi presente, a família do meu pai também muito, muito maravilhosa. E hoje, depois de adulta, eu tenho uma relação com meu pai muito mais próxima do que na minha infância e na minha adolescência. Acredito que por ele e minha mãe não terem me criado juntos, acaba que a gente tende para um lado, né? Então eu ficava sempre mais com a minha mãe. Hoje que eu sou adulta, eu passo mais tempo com ele, eu trouxe ele mais para perto de mim, sabe? Além desses 2 capítulos, você tem um outro capítulo que também é muito importante, especial na sua história de vida. E como eu te falei, né? Às vezes a nossa vida é feita de datas muito importantes. E tem um cidadão que nasceu no dia 6 de abril, mas que hoje, infelizmente, não está mais entre nós. Porém, é uma pessoa para lá de especial na sua história de vida enquanto ser humano, enquanto profissional e enquanto mulher. E principalmente enquanto neta. A Thaíra Ambrosio. O que você classificaria, como você classificaria, o que você falaria a respeito desse capítulo na sua vida? Meu avô foi um pai para mim também. Ele às vezes ele percebia que meu pai era um pouco mais ausente, ele tentava suprir isso de alguma forma. Ele lá na comunidade, né, lá no lugar que eu moro, ele admirado por todo mundo, sempre ajudou a todos. Ele teve uma vida política onde ele sempre se dispôs a servir. Acho que a vida do meu avô foi servir. E principalmente família. Hoje ele não está com a gente, mas o que ele ensinou para nós a vida inteira continua. A minha família é muito unida. Muito unida. E é difícil, assim, quando os mais velhos vão morrendo, as famílias vão se separando. A minha família é muito unida até hoje. Ele sempre gostou de casa cheia. Ele sempre fez cada um ali dentro se sentir especial. Por mais que a família fosse grande, cada um se sentia especial. Ele, a minha avó também. Minha avó um doce, assim. Acho que nunca vai existir uma pessoa tão doce como ela. Eu sinto muita, muita, muita falta deles. Muita mesmo. Mas deixaram uma saudade bonita e deixaram muitas coisas boas pra gente falar e pra gente lembrar. Sinto muito que meus filhos não vão conhecê-los, mas vão ouvir falar muito, porque com certeza eles são um pedaço da minha história. Um pedaço lindo. Qual foi a última conversa que você teve com o seu avô? Meu avô sempre foi muito brincalhão. Eu lembro que ele já estava um pouco frágil e a última conversa que eu tive com ele foi falando assim para ele: vamos, vô, levanta. Lá onde ele morava tinha uma varanda e ele gostava muito de ficar na varanda. E ele brincando assim: vocês aproveitem enquanto vocês estão aí, porque hoje eu tô meia pedra e meio tijolo. Tipo, fazendo piada. Uhum. A última lembrança que eu tenho dele foi fazendo piada, deitado fazendo piada. Se ao invés desse rapaz que vos fala, que estivesse sentado nesta cadeira, o seu avô, o que você falaria para ele? Para ele ficar um pouco mais com a gente. Que ele foi tão de repente que a gente ainda precisava tanto dele. Eu pediria para ele ficar mais. Como eu disse, a nossa vida é feita de capítulos positivos e negativos. E isso faz parte da vida de todos nós.
No livro da sua vida, qual é o capítulo mais triste da história da Camila Ambrosio e o que você fez ou está fazendo para passar por cima dessa adversidade? Eu não gosto de rotular as coisas como tristes, por mais que seja, eu tento ver como experiência. Às vezes no momento que a gente está vivendo dói muito, é muito doloroso, mas depois você consegue tirar algo bom disso. Então eu prefiro não rotular momentos tristes. Eu acredito que dá para tirar algo bom de tudo. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida e o que você fez no sentido de eternizar esse momento na sua história de vida e guardá-lo com muito carinho e afeto? Então, o momento mais feliz da minha vida foi o nascimento da minha irmã. Eu era filha única da minha mãe. Eu tenho uma irmãzinha de 11 anos. Ela nasceu, eu tinha 15 anos. E eu lembro que foi como se eu ganhasse um presente. Foi um presente que eu ganhei. E o que eu faço para eternizar isso é cuidar dela todos os dias. Eu sinto que ela é um pouquinho minha filha também. Ela é a alegria da nossa vida. Eu não consigo imaginar a nossa vida sem ela. Foi, com certeza, o momento mais feliz. E eu sou muito feliz por isso até hoje. Não tem nada que se compara a isso. É um amor extraordinário. Eu tenho um outro irmão também, filho do meu pai. Mas é como se a gente fosse, assim, irmãos, não só meio-irmãos. Nós sempre fomos muito próximos, a gente tem uma convivência muito boa. Ele me ampara muito quanto irmão mais velho. Ele se preocupa comigo e eu me preocupo com ele. A gente tem uma troca muito boa e eu também sou apaixonada por ele. E espero que eu tenha sido o presente dele também quando eu nasci, como a minha irmã foi o meu. O que te move? Minha fé. Minha fé em Deus e em mim mesma. Eu acredito muito em mim e acredito que eu vou chegar muito longe. Às vezes pode parecer soberbo ou metido, mas a minha fé em mim mesma me move. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Vida. É difícil definir. Vida. Viver. Deus. Força. Amor. Dói. Chalé. Bom. Governador Valadares. Gosto. Família. Amor. Camila Ambrosio. Forte. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. A palavra subestimado ou subestimada, normalmente a gente não usa muito essa palavra nos nossos dias. Nós trocamos essa palavra por uma frase, que é: não é isso tudo. Uhum. Quem é que nunca falou isso para determinar uma pessoa, um restaurante, um prato, uma viagem, enfim? E o superestimado é tudo aquilo que... E o subestimado, perdão, é ao contrário de superestimado. É aquilo que você gosta muito, mas você vê que a galera não dá muita bola. Você fala: gente, isso é subestimado, as pessoas deveriam gostar mais. Me fale uma comida superestimada na sua visão, que você já pode até ter comido, mas não vai comer ela nunca mais porque você achou ela superestimada. É difícil lembrar, assim. Eu gosto de tudo. Mas tem alguma coisa que você fala assim: nossa, como é que pode gostar disso? Todo mundo tem. Qual é a sua? Ah, várias. Estrogonofe. Ah, mentira! Tá vendo como é que é diferente? Deixa eu pensar. Não me vem nada à mente. Não consigo pensar em nada. Vou te falar uma outra coisa que todo mundo gosta e eu acho totalmente superestimado: comida japonesa. Nem se me pagar a mais gostosa do mundo, eu vou comer. Eu gosto. Sua tia concordou comigo.
Eu gosto. Não tem uma superestimada? Não consigo lembrar, não consigo pensar. Me assim. fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Superestimada, aquela que você tá na... Alcoólica ou não, tá? Tá numa festa, você vê o pessoal se esbaldando nessa, você não bebe de jeito nenhum. Vodka. Nossa, odeio, não gosto nem do cheiro. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Superestimado ou superestimado? Superestimado, perdão. Você não escuta de jeito nenhum. Pode ter o show que for aqui na cidade, suas amigas todas vão, você vai só pela amizade. Acho que qualquer um de pagode. Boa, É só concordo com só você. pela amizade. Não sei como as pessoas gostam. É uma coisa que eu não escuto no meu dia a dia. Me fale algo que as pessoas superestimam demais na vida. Problemas nem são isso tudo. Todo mundo tem e a gente tem que lidar. Não tem que dar tanta proporção assim. É uma coisa normal. Me fale uma bebida subestimada, alcoólica ou não, que você gosta muito, você vê que muita gente detesta. Você fala, como é que pode não gostar? Suco de manga. Natural é maravilhoso. Eu adoro a textura, Exato. amo. E as pessoas não gostam, é meu Verdade. favorito. Me fale uma comida subestimada. Subestimada. Acho que um franguinho caipira, né? Aquele franguinho da roça. O pessoal fica com preconceito falando que é magrinho. Ele é o melhor. Concordo. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimada ou subestimada. Subestimada. Olha, eu sou muito raiz. Eu defendo com unhas e dentes Zezé de Camargo. As pessoas falam que já passou o tempo, nunca Não vai. sabe o que fala, né? Maravilhoso, maravilhoso. Ele é o master pra sempre, eu acho. Me fale algo que as pessoas subestimam demais na vida. Difícil. Não dão a devida importância quanto na sua visão deveriam dar. Eu acho que eu sou uma pessoa. Eu já, assim, enquanto eu estou vivendo um momento, eu já estou sentindo saudade dele. Eu sei que depois eu vou sentir saudade dele. E enquanto eu ainda estou nele. E acho que isso, todo mundo tem muita pressa de viver. A gente deveria aproveitar mais, viver mais devagar, sabe? Eu vivo num ritmo bem devagar. Eu costumo até brincar que eu sou meio sonsa, mas não é. Eu vivo bem, bem devagarzinho, bem um dia de cada vez. Procura aproveitar os momentos. Né? Sim. E que isso é muito importante, porque lá na frente fica aquele saudosismo, aquela vontade de voltar no tempo. E eu já sinto isso enquanto eu tô vivendo. Eu sei que eu vou sentir saudade. Faz sentido isso que você falou, realmente. Defina a sua vida com uma palavra. Minha vida com uma palavra. Resiliência. Defina a sua história de vida com uma frase. Eu acho que eu não consigo definir. Eu estou mudando o tempo todo. Eu estou amadurecendo. Acredito por... É fato da idade, mas fato de momentos da vida também. Então, não tem uma frase pré-definida. Acho que eu estou em construção. Defina essa conversa com uma palavra. Necessária. Além da palavra, vou Fique à complementar. vontade, por favor. É muito bom a gente tentar mostrar um pouquinho mais da gente. As pessoas têm uma imagem da gente muito engessada, muito a foto do Instagram, tem uma impressão, não faz ideia do que tem atrás da gente como pessoa e nem como profissional.
Então, acho necessário dar esse espaço, me mostrar um pouquinho mais, não ser tão fechada, sabe? E eu que agradeço. E foi extremamente necessário poder te conhecer e ter eternizado a sua história de vida. Parabéns por ser quem você é. Sucesso e, claro, que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado e todo o sucesso do mundo durante toda a sua trajetória profissional. Eu que agradeço. Desejo também que Deus continue te abençoando para eternizar histórias de mais pessoas. Seu trabalho é muito massa. Obrigado. Muito obrigado. E ele acaba sendo importante por conta de pessoas como você que se fez presente, por exemplo, no dia de hoje, episódio número 1248, no qual eu tive a honra de poder ter do meu lado Camila Ambrosio, essa mulher especial, essencial e fundamental nos tempos atuais e que exerce um trabalho muito interessante, principalmente, né, por se tratar de uma área de extrema grandeza nos tempos atuais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, né? Com esse episódio pra lá de especial. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até amanhã, porque aqui você já sabe. Todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Até mais.